Queridos irmãos, Atos capítulo 12, por favor. Capítulo 12, versículo 1, vamos até o versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver glória a Deus aí, aleluia, fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai. Amém? Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Aleluia. Todos encontraram? Como você está? Pode ficar aí assentado mesmo, em reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e atas as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi-se. Ok, vamos ficar aqui no versículo 12, depois vamos dizer. Essa é a leitura do texto que nós vamos fazer. Obrigado pela atenção, queridos. Obrigado pela água aqui, meu querido irmão. Queridos irmãos, quero merecer a atenção de vocês. Não venho para trazer nenhum ensinamento. Vocês são já agraciados com tantos irmãos aqui que sabem ensinar com muita capacidade e a unção do Senhor. Não creio que vou trazer talvez uma palavra de reflexão, não, ou autoajuda, nem pensar sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês mais uma questão sobre alimento espiritual. Nós estamos num período de transição pastoral. Já passei por algumas transições de pastor e digo para vocês que é uma situação talvez não muito agradável, mas muitas das vezes isso precisa acontecer. Mas nós entendemos que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Quem recebe isso, diga amém. Irmãos, o contexto do texto em que nós acabamos de ler nos mostra uma igreja perseguida, mas também nós encontramos milhares de pessoas convertidas, milagres extraordinários, mas sobretudo encontramos o avanço da igreja primitiva além das fronteiras. Mas uma coisa nesse texto, irmãos, me chama a atenção, e eu fiquei maravilhado com tudo isso, porque nesse texto eu estava buscando realmente isto. Ao ler aqui esta passagem, eu estava buscando isso aqui, alimento espiritual. Às vezes os pastores, irmãos, nós os pastores que ministramos tantas vezes e atendemos tantas pessoas quase todos os dias, nós precisamos muito disso. Alimento espiritual todos os dias. Todos os pastores, quando você lê a história de Israel, os pastores de Israel, cuidando das ovelhas,
A primeira coisa que o pastor fazia pela manhã era cuidar de si mesmo. Ele procurava se alimentar bem e se proteger corretamente e tomar às suas mãos as suas ferramentas para que ele pudesse ter o respaldo para cuidar do rebanho durante o dia. Então isso aqui é mais um alimento espiritual e eu espero que o Senhor possa trazer algo através desta meditação aos seus corações. Amém? Então nesse texto em que nós acabamos de ler, nós encontramos talvez, irmãos, algo que foge do nosso senso comum, talvez um paradoxo. Quando você olha para o versículo 2, você encontra a Bíblia Sagrada nesse texto falando que Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes. Não houve nenhuma intervenção por parte da igreja e parece que Deus olhou aquela situação e ficou em silêncio, não aconteceu nada. Eu costumo dizer o seguinte, eu penso que quando Tiago chegou aos céus ou ao paraíso, ele deve ter encontrado, claro, com Jesus e falou: poxa, Jesus, é assim porque eu era um dos 3 melhores amigos, fui o primeiro a morrer, porque Tiago foi o primeiro a ser morto. Quando essa perseguição desencadeou, essa perseguição trouxe morte para o primeiro dos apóstolos de Jesus Cristo. Tiago foi o primeiro a morrer. Então imagina o diálogo de Tiago com Jesus quando eles encontraram, mas claro que isso é uma outra história, uma outra mensagem. E nós encontramos no versículo 3, irmãos, algo que nos deixa assim impressionado, porque a Bíblia nos fala que imediatamente Herodes mandou prender também Pedro depois de matar Tiago, e Pedro estava na prisão. E aqui eu encontro algo, meus irmãos, que me deixa assim impressionado. O quanto Deus trabalhou a vida desse homem chamado Pedro, o quanto Jesus, através do Espírito Santo, transformou a vida desse indivíduo de uma forma gloriosa. Atos capítulo 12, versículo 6, dá para jogar para nós, querido, por favor? Eu queria que a igreja lesse esse versículo e percebesse, por favor, o que estava acontecendo com este irmão Pedro, o apóstolo Pedro. A igreja pode ler, está aí no telão, a igreja pode ler o versículo 6 do capítulo 12, por favor? Vamos lá, a igreja, toda a igreja, por favor. Amém. Agora eu queria compartilhar com você algo aqui. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Pedro sabia que Tiago tinha sido morto? Com certeza sabia. E Pedro havia com certeza recebido a notícia que no outro dia ele seria a próxima vítima de Herodes. Agora eu encontro esse homem, eu volto a esse texto e olho para esse texto, eu encontro este apóstolo, depois que recebeu esta notícia, ele estava dormindo. Eu não sei se você já entrou numa cadeia, eu não sei se você já foi a alguma penitenciária, mas é assustador. Eu fui pregar uma vez para os funcionários de uma penitenciária em Brasília. Eu fiquei estarrecido. Eu falei: Deus, que lugar é esse? Só de você entrar, você assusta com o peso espiritual daquele lugar. Agora, a Bíblia diz que este apóstolo, o apóstolo Pedro, sabendo que no outro dia ele seria morto, que aquela noite seria a última noite dele, o que ele estava fazendo? Dormindo. Eu creio que, isso aqui é Evandro mesmo, tá? Evandro. Eu creio que o apóstolo Pedro deve ter tido um diálogo com aqueles 2 soldados que o guardavam, um ao lado dele, com certeza à esquerda e à direita. E Pedro dizendo: por favor, vocês poderiam se retirar um pouquinho, talvez à direita, à esquerda, eu preciso dormir. Talvez algum dos soldados: o quê? Você vai fazer o quê? Dormir.
eu preciso descansar, eu vou dormir. Você está sabendo que amanhã você vai morrer? Imagina o diálogo daquele pessoal. Pedro estava dormindo. Eu queria que você repetisse comigo. Diga, dormindo. Eu não sei se eu estaria dormindo. Talvez eu estaria na cela esquerda, direita, andando de um lado para o outro e pensando o que seria. Mas a Bíblia disse que esse homem estava dormindo. E versículo 7, 12, versículo 7, pode ser, querido? Vamos lá? Versículo 7 agora. Queria que você acompanhasse o versículo 7. Aí a Bíblia diz que o anjo de Deus chega naquela cadeia, naquele lugar onde o apóstolo Pedro estava preso, e a Bíblia diz que o anjo teve que tocar em Pedro, chamar Pedro, acordar Pedro, para poder tirar ele daquela situação. Versículo 7, por favor, nós podemos acompanhar aí. Tem? Está aí? Tá, desculpa, porque eu pensei que você tinha jogado lá também. A igreja, por favor, pode me ajudar aí? Mais uma vez, eu quero contar com você. Vamos lá no versículo 7, por favor. Toda a igreja, nós estamos pregando junto, vamos lá. Amém, amém, amém. Pode ser não. Eu estou pregando junto com você, você está pregando junto comigo. Vamos lá, toda a igreja bonito, versículo 7. Vamos supor que você está fazendo algo tremendo aí para o Senhor Jesus, e é para Ele. Vamos lá, toda a igreja, versículo 7. O anjo teve que acordar o apóstolo. Ele estava dormindo, querido, ele estava tranquilo, ele estava descansando, parece que ele já estava no paraíso, ele estava dormindo ali. A Bíblia diz que o anjo teve que chegar e dizer: Pedro, vim aqui para nós podermos ir embora. Pedro, desperta, meu querido, vamos embora. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, olhe para mim. Se você fizer uma pesquisa a respeito do apóstolo Pedro, você vai descobrir que o apóstolo Pedro antes, ele era medroso, covarde, e a Bíblia diz que ele era um homem precipitado. A questão com o apóstolo Pedro era na espada. Qualquer problema que tivesse, ele resolvia na espada. E a Bíblia Sagrada nos fala que esse homem era medroso, covarde e precipitado. E agora você encontra esse homem prestes a ser morto, e a Bíblia diz que ele estava o quê? Dormindo. Agora escute isso, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia Sagrada nos fala, quando você faz uma averiguação, uma pesquisa sobre o que aconteceu aqui, por que que Pedro estava dormindo tão tranquilo naquele lugar, tão tenebroso? A Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, que esse homem aprendeu a descansar em Deus. Diga comigo, descansar em Deus. O que é descansar? Eu não quero aqui trazer o sentido da raiz da palavra descansar, nem do grego, nem do hebraico, vamos entrar nisso não. Mas pesquisando tudo isso, quando você faz um resumo, uma síntese, você entende o que? Descansar o que é? É se manter calmo após fazer aquilo que é correto. Quando você faz aquilo que é correto, em seguida você se mantém calmo, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Isso é descansar em Deus. Quem recebe, diga amém. Deixa eu te dizer isso. Quando eu entendo, irmãos, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, eu passo a entender que a partir de então eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Eu passo a andar espiritualmente no banco do carona, porque quem está na direção é o Espírito Santo de Deus, e eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Quem recebe isso? Mas você já percebeu que nós temos a vontade sempre de dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, banco do carona, deixa que eu dirijo. Graças a Deus aqui ninguém nunca fez isso, foi só eu, não é? Então nós estamos em paz. Mas quantas vezes, irmãos, que eu já disse para o Espírito Santo: Espírito Santo, agora dirijo eu, agora eu estou no comando.
E eu vou dizer para você, querido, foi terrível. Terrível, porque não deu nada certo. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. O que o inimigo tem feito para poder tentar atrapalhar a igreja, irmãos? E uma coisa que nós precisamos entendermos: nós estamos num período de transição pastoral. E o que o inimigo sempre faz para fazer a igreja ficar preocupada? Será que o pastor que vai vir, que vai ser votado, é o pastor que vai assumir a igreja? Se não for ele, quem será? E se for ele, como vai ser a partir de então? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o dono da Igreja Batista Independente? Dúvidas? Quem é o dono da Igreja Batista Independente? Então por que nós estamos preocupados? Descansa no Senhor, porque aquilo que será já está escrito. Parece que eu te dei uma notícia ruim. Eu estou dizendo para você, descansa no Senhor, porque aquilo que vai acontecer, aquilo que o Senhor vai fazer, já está determinado, já está escrito. Quem recebe, diga amém. Então tá bom. Escuta isso. A Bíblia Sagrada nos fala sobre um homem chamado Noé. Eu queria fazer um comentário com vocês aqui, abrir um parênteses para a gente poder fazer uma explanaçãozinha aqui sobre descansar no Senhor. A Bíblia diz que Deus um dia disse para Noé: entra nesta arca, você e a sua família, porque eu vou mandar o dilúvio. Segundo os estudiosos da Bíblia, Noé ficou dentro da arca 371 dias. Me ajuda aí, quantos dias? 371 dias. No final desses dias, você observa Noé um tanto preocupado. Noé abre então a janela da arca e a Bíblia diz que ele pega um corvo e solta aquele corvo para ver o que estava acontecendo, se a terra já estava seca. E a Bíblia diz que aconteceu o quê? O corvo ia e voltava, ia e voltava. Noé disse: não está resolvendo, eu preciso de uma outra metodologia, de um outro método. O que eu vou fazer? Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar fazendo uma coisa para o Senhor, está fazendo um trabalho para o Senhor, está dentro da visão daquilo que Deus te deu, mas de repente você quer implementar alguma coisa e acaba estragando aquilo que Deus queria fazer. Noé disse, com certeza: o corvo não resolveu o meu problema, então vou soltar agora uma pomba. E a pomba foi e voltou, e assim ia e voltava. De repente um dia ela trouxe o quê? Uma folha de uma oliveira. Não resolveu nada, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Quando você descansa em Deus, deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe fazer o melhor para você. Quem recebe, diga amém. No dia certo, no momento certo, Deus chega para Noé e diz: Noé, agora é o dia, é a hora, é o momento de você sair da arca. Venha para fora, você e todos que estão contigo. Venha para fora, você e a sua família. Foi o dia de sair da arca. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, meu querido irmão. Existem coisas da vida da gente, existem certas situações. Deus vai fazer você e eu, em certas situações, entrarmos por algum caminho, para estarmos em algum lugar, de alguma forma, que não adianta você fazer nada, a não ser esperar. Eu não sei se já aconteceu alguma coisa na sua vida, que você já tentou fazer de tudo para sair daquela situação, não adiantou nada, você teve que esperar. A Bíblia diz que Deus colocou Noé na arca, e a Bíblia diz que Deus tirou Noé daquela arca no dia que ele havia determinado. Quando você olha para o servo chamado Davi, o rei Davi, a Bíblia diz que quando Saul morreu, quando ele faleceu, os israelitas trouxeram Davi de volta, e Davi perguntou para Deus: Deus, para onde eu vou? E Deus disse: você vai para Hebrom, lugar de união. E a Bíblia diz que Davi ficou em Hebrom, reinando sobre Judá, durante 7 anos, esperando a ordem de Deus. Para quê?
para que ele pudesse reinar sobre todo Israel. Davi sobre esperar e descansou no Senhor no momento certo para poder fazer aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Quem recebe, diga amém. Deixa eu te dizer uma coisa para nós podermos concluirmos. Eu trouxe só uma palavra para nós podermos desfrutarmos disso aqui nesta noite. Espero que possa ser um alimento espiritual para você, em nome de Jesus. Na nossa conclusão, eu queria comentar com você o seguinte: o que aconteceu com este apóstolo chamado Pedro? Ouça isso, por favor. Irmãos, nós só confiamos e esperamos alguma coisa de pessoas que nós sabemos quem era e quem nós conhecemos. Você nunca vai descansar ou esperar alguma coisa de quem você não conhece. Você entende isso? Você concorda com isso? Você nunca vai esperar alguma coisa de alguém que você não conhece. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele estava ali naquela cadeia, prestes a ser morto, a ser sentenciado à morte, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo, ou seja, descansando no Senhor. Você, moça, rapaz que estão aqui nesta noite, ouça isso. Aprenda a descansar em Deus, principalmente no que se refere à sua vida sentimental. Não seja precipitado. É melhor você esperar um pouquinho e casar de maneira correta do que você ser precipitado e arrumar um problema para o resto da sua vida. Não seja precipitado, irmãos, em coisas que você quer que aconteça num estalo de dedo, porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha na nossa hora. Deus tem o tempo dele e a hora dele. Quem entende isso, diga amém. Talvez você está ansioso e preocupado e querendo algo que Deus faça isso. Eu não sei se já aconteceu que você vê cristãos fazendo corrente e determinando para Deus que tem que ser tal dia e tal hora. Puxa, eu fico impressionado com esse tipo de coisa, irmãos. Aonde tem base bíblica para isso? Eu determinar para Deus uma coisa, porque determinar quer dizer o quê? Dar uma ordem para que alguém esteja ouvindo e cumpra aquilo que foi determinado. Deus não recebe ordem de ninguém. Pelo contrário, Deus dá a ordem. Então, nós não temos como determinar aquilo que eu devo esperar a vontade soberana de Deus. Irmãos, eu fico olhando o que está acontecendo com o Evangelho nos nossos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, confusão religiosa, um sincretismo religioso. As pessoas estão desesperadas, preocupadas. Encontrei um grupo de cristãos essa semana dizendo: pastor, o que nós vamos fazer diante dessa crise? Eu falei: eu não vou fazer nada. Eu não estou preocupado com crise. Você está preocupado com crise? Você está alicerçado em Deus ou na crise? Nós estamos alicerçados em Deus. Irmãos, cristãos preocupados: meu Deus, o que vai ser da gente? Meu querido, se você está no Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você. Quem recebe isso? O apóstolo Pedro estava dormindo, e a Bíblia diz que o anjo chega e acorda ele e disse: vamos embora. Agora, eu queria que você compartilhasse comigo nesses versículos que nós vamos ver aqui agora no telão. Eu queria que você olhasse para esse versículo, lesse esse versículo e que você pudesse entender o quanto é importante nós esperarmos e descansarmos no Senhor. Isaías 64, versículo 4, por favor, é o primeiro que nós vamos ver. Um versículo muito conhecido, mas eu queria que você colocasse aí no seu coração. Isaías 64, versículo 4. Ok? Pronto? Tá. Mais uma vez eu quero pedir à igreja, hein? A igreja vai me ajudar. Vamos lá? Bem forte, a igreja vai ler para nós o versículo 4 de Isaías 64. Vamos lá? Bem forte. A igreja pode me ajudar? Eu não vou pregar sozinho, querido, não vou terminar sozinho. Você vai me ajudar, vamos lá, toda a igreja, vamos lá.
Graças a Deus, porque tivemos um amém. Tem mais um, não? Mais dois? Toda a igreja pode glorificar o Senhor por isso aí, não? Irmão, você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Quem descansa no Senhor, quem espera no Senhor, o Senhor trabalha por ele. Alô? A Bíblia está dizendo, meu querido irmão, que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Eu quero glória a Deus melhor, vou repetir. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, Deus trabalha em seu favor. Fala para ele. Mas Ele trabalha em nosso favor se nós esperamos em quem? Nele. Se eu espero em Deus, Ele trabalha em meu favor. Logo ao contrário é verdadeiro. Se eu não espero nele, não vai fazer nada. Deus, se o Senhor não fizer, eu vou... Alguns religiosos. Deus, eu não sei se você já viu isso. Se o Senhor não fizer, Deus, eu vou rasgar a Bíblia. Aí Deus está dizendo, poxa, eu estou impressionado com você, vai rasgar a Bíblia. Se o Senhor não fizer, a tua palavra não é verdade. Deus vai dizer, poxa, eu estou impressionado com você. Quantas coisas nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos. Agora o segundo, preste atenção que isso aqui é muito bom. Irmãos, eu fico maravilhado quando vejo isso aqui, ó. Essa semana eu terminei de ler a Bíblia mais uma vez, e eu estou lá em Gênesis capítulo 4, eu digo assim, puxa, que coisa maravilhosa, Gênesis capítulo 4, que lindo. Alguém diz, nunca leu isso? Já, mas a Bíblia, a palavra se renova a cada dia, quem recebe diga amém. Agora Salmos, versículo 37, versículo 7, por favor, querido. Isto. Agora a igreja de novo, mais uma vez, vai me ajudar e nós vamos ser abençoados juntos. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3, bem forte. Descansa em quem? E espera nele. Descansa no Senhor, meu querido. Espera nele. Tem pessoas, um dia eu vi um cristão recebendo um diagnóstico do médico dizendo, meu Deus, e agora? Eu vou morrer, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Oi, irmão, calma, você é servo de Deus, sou, mas está dizendo que não tem esperança. Meu querido, isso não é cristianismo. Eu não sei se você já viu cristão que tem medo de morrer. Meu querido, me perdoe. Aliás, não me perdoe. Cristão que tem medo de morrer, meu querido, não é cristão. Você pensou se alguém falasse comigo assim, pastor, hoje é seu último dia. Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? Eu vou encontrar com o mestre. E eu ouvi misericórdia aí? Vamos trocar isso? Vamos dizer, pode ser um amém? Pode ser? Amém. Irmão, desculpe, se você tem medo de morrer, meu querido, dá uma olhada nesse cristianismo seu. Se você tem medo de morrer, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque se você partir desse mundo hoje, querido, você vai acordar aonde? Com o Senhor. Amém ou misericórdia? Amém. Descansa nele, meu querido. Espera nele. Aleluia. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Já é o penúltimo versículo que nós vamos encerrar. Vou fazer a aplicação e nós vamos encerrar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor, vamos lá. O que diz aí? Toda a igreja bem forte no 3, vamos lá, 1, 2, 3, bem bonito, vamos lá. Estou esperando um amém. Amém. Tem mais alguma outra coisa aí? Glória a Deus. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar e vai terminar bem. Irmãos, eu estou desconfiado com você, desculpe.
Deixa eu tentar de novo aqui. A Bíblia Sagrada está dizendo, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipos, que a boa obra que Deus começou, Ele vai terminar, e vai terminar de maneira gloriosa. Aleluia! Você recebe isso? Aquilo que Deus começou com você, Ele vai terminar, e Ele vai fazer isso de maneira especial. Então, meu querido, ó, acalma o teu coração, espera nele, descansa nele. O último versículo que nós vamos ler, vamos terminar com quem? Com aquilo que o apóstolo Pedro falou. Segunda carta do apóstolo Pedro, vamos lá por favor, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Isso aqui eu fico maravilhado com isso. Eu não sei se eu fico muito maravilhado com a Bíblia, irmão, se é muita empolgação, ou se eu estou assim um pouco fora de sintonia. Porque eu olho as coisas na Bíblia e fico assim, meu Deus, isso é maravilhoso. Meu Deus, isso é fantástico, isso é especial. Um dia eu estava lendo a Bíblia com o pessoal e disse, meu irmão, você já prestou atenção no que esse texto está dizendo? Ih, pastor, o senhor se empolga com pouca coisa. Eu disse, mas isso aqui é pouca coisa. Olha só o que o apóstolo Pedro escrevendo aí, essa carta incrível, irmãos. Olha só, capítulo 3, versículo 13 e 14, é o último que nós vamos ler e vamos para a aplicação. Olha o que diz o versículo 13. Isso, está no telão aqui? Você tirou lá. Você não quer que eu acompanhe, né? Você está em marcação comigo. Versículo 13, vamos lá, igreja, bem forte, por favor. Em paz. Irmãos, isso é incrível, para mim é incrível. Um homem que era atribulado, um homem que era precipitado, covarde, medroso, agora ele disse assim, irmãos, em paz, vamos receber tudo isso, e aguardarmos, descansarmos, e vamos esperar tudo isso em paz. Amém? Olha o que o apóstolo Pedro termina dizendo, vamos aguardar, vamos descansar nisso, vamos esperar isto em paz. Aleluia. Eu não sei, meu querido irmão, o que você está vivendo, qual é a sua dificuldade, se você está vivendo algum dilema, mas Deus me trouxe aqui nesta noite. Eu confesso para vocês que eu tinha várias outras mensagens para poder trazer. E essa semana Deus trabalhou meu coração sobre essa questão do capítulo 12 de Atos, e eu, deparando com isso aqui, nesse alimento espiritual, então o Espírito Santo trabalhou no meu coração esta palavra. E eu quero dizer para você nesta noite o seguinte, ouça isso. Deus sabe do seu problema? O que você acha? Se você está vivendo alguma dificuldade, Deus sabe? Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, me responda. Deus conhece você? Aí alguém vai, puxa, mas que pergunta, hein, pastor? Não, é isso mesmo que eu estou perguntando. Deus conhece você? Deus sabe onde você mora? Deus sabe o que você alimentou hoje, o que você comeu hoje? Deus sabe o que vai acontecer com você amanhã? Alô, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, então por que você está preocupado? Talvez Deus me trouxe para falar para uma pessoa aqui nesta noite, uma. E Deus está dizendo para você, meu querido irmão e irmã, por que você está preocupado? A aplicação da nossa palavra nesta noite é o seguinte, se Deus é o seu Deus, por que você está angustiado? Se Deus é o seu Deus, por que você está com temor diante dessa situação que você está vivendo? O que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Faça o que você precisa fazer de maneira correta. Correta aqui, ó, na palavra. E descansa nele. Descansa. Espera. Não seja precipitado diante de situações difíceis. Por quê, pastor?
nós estamos vivendo a reta final. Os últimos tempos, os últimos dias. Não tenha dúvida, irmão, a igreja está vivendo a reta final. Jesus está voltando, você pode apostar o que você quiser nisso. Outro dia alguém disse, pastor, mas crente, cristão pode apostar? Pode. O quê? Caixas de Bíblia, essas coisas, pode apostar, não tem problema. Um dia o irmão estava tema, falando, vamos apostar então. Apostar o quê, pastor? 10 caixas de Bíblias. Isso não pode. Descansa o seu coração, meu querido. Nós estamos vivendo uma época de muitas turbulências, principalmente no meio da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sofrendo um bombardeio. Metodologia para tudo enquanto é lado para resolver problemas de A a Z. Permaneça nisso aqui, meu querido, ó, na palavra. Pratique a palavra. Espera nele, descansa nele. Quem recebe, diga amém. Descansa nele. Para fechar, Deus consegue resolver o problema que você está enfrentando? Me ajuda aí. Deus consegue resolver o problema que você está enfrentando? Ótimo. Fique sobre os seus pés. Vamos ficar em pé, por favor. Eu queria pedir o conjunto de louvor, os irmãos que cantam, que exaltam o nome do Senhor. Nós temos um tempinho. Temos? Não, não temos. Já foi. Não, deixa, nós vamos orar. Eu queria orar com você nesta noite. Eu queria pedir ao Senhor para poder trabalhar o seu coração, para trabalhar naquilo que você precisa se aquietar, acalmar o seu coração. Olhe para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você, no tempo certo vai acontecer. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala, no tempo certo vai acontecer. Ah, pastor, mas e se eu orar muito? No tempo certo vai acontecer. Pastor, e se eu jejuar muito, muito? No tempo certo vai acontecer. Tudo que Deus preparou para você só vai chegar nas suas mãos no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu fico olhando, pastora Marilza, se o Vitor Mateus, meu filho, tivesse nascido quando eu e a minha esposa queríamos. Se ele tivesse nascido quando nós nos casamos, sabe o que teria acontecido agora? O ninho lá em casa já estaria vazio. E eu tenho hoje o Vitor Mateus como talvez uma âncora, né, depois de Cristo, para poder nos ajudar no que nós estamos fazendo e fazendo aí o grande. Como Deus sabe fazer as coisas certas na hora certa? Entendeu, querida? A nossa querida tesoureira. Deixa eu te dizer isso. Acalma o seu coração. O que Deus tem para você no tempo certo vai chegar. Calma. Não estou te dizendo isso porque você é boazinha não, né? Porque está aqui, tá? Deus está te mandando te falar isso. Acalma o seu coração. Deus tem visto as suas orações. Deus, até quando, Senhor? Vou ter que esperar isso. No tempo certo vai chegar. Será eu, hein, mamãe? Será que a mamãe está sabendo? O que esse pastor está sabendo? Aleluia. No tempo de Deus,
na hora de Deus. E não adianta, meu querido irmão, você achar que você já está vencido no tempo da sua idade, você vai jogar a toalha. É no tempo de Deus, irmão. Não adianta você dizer, pastor, parece que eu já estou nos últimos dias. É no tempo de Deus. É só no tempo de Deus que as coisas vão acontecer na sua vida. Deixa Deus trabalhar em seu favor. Deixa Deus ministrar na sua vida aquilo que Deus quer fazer e realizar através de você. Quem recebe isso, diga amém. Você sabe por que você está aqui na Igreja Batista Independente do Portão? Porque Deus tem um projeto com você. Você crê nisso? Deus tem um projeto com você. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai querido, o Senhor sabe do que está no meu coração. Pai querido, o Senhor sabe o quanto eu talvez relutei para não falar sobre esse assunto. Eu queria falar sobre outra coisa, mas o Senhor disse que era para falar isto, somente isto. Então eu estou aqui, ó Deus, lutando para obedecer. Tenha misericórdia de mim. Mas eu sei que esta palavra, meu Deus, tem um propósito na vida de muitos corações aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor trouxe esta palavra porque o Senhor quer trabalhar o coração e alcançar o coração de muitas pessoas aqui nesta noite, fazendo com que esta pessoa não seja precipitado diante desta decisão que ele precisa tomar, mas que espera e possa esperar no Senhor e se acalmar, ó Deus, aquietar diante de Ti, para que isso, meu Deus, seja verdade, seja real, para que o Senhor possa ministrar de maneira gloriosa na vida desses Teus filhos. Meu Deus, então, como ministro do Senhor, ó Deus, como nós temos orado e Te pedido, ó Deus, graça e misericórdia, venha, ó Espírito Santo, trabalhar este coração, trabalhar esta vida, esta casa, esta família. Meu Deus, porque quantas são as pessoas que foram precipitadas e tomaram decisões erradas na vida, pensando que era a Tua vontade, e no final, meu Deus, foi até mesmo o caminho de morte. Tenha misericórdia, Senhor, e nos dê a graça que o Senhor concedeu ao apóstolo Pedro, mesmo diante de uma situação dramática, o Senhor trouxe paz àquele coração. O Senhor fez com que ele dormisse diante de uma tragédia anunciada, mas é porque ele sabia em quem ele estava crendo, e ele estava ali, Senhor. Na verdade, muitos poderiam dizer, não tinha para onde correr, mas no seu interior, no seu íntimo, ele estava, meu Deus, na Tua presença. Então, ó Deus, que nós possamos desfrutar desse momento glorioso, ó Pai, que nós possamos desfrutarmos dessa graça maravilhosa. Livra-nos das precipitações, livra-nos, ó Deus, de estarmos até mesmo desesperados por alguma coisa. Nos ensina, ó Espírito Santo, a esperarmos e descansarmos na Tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, e assim nós cremos em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele, espera no Senhor, meu querido. Fala para ele, descansa.